Oi, queridos! Para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Manu. Eu estou atualmente aqui na Nova Zelândia com o Working Holiday Visa há 7 meses. Mas antes disso acontecer, eu vivi como nômade digital por 1 ano e meio, viajando pelo mundo enquanto eu trabalhava remotamente. E agora eu vou te contar quais foram os passos que eu dei para fazer com que esse sonho se tornasse realidade e meu estilo de vida. Bom, para início de conversa, eu sou formada em biologia, atuei como bióloga herpetóloga por cerca de 4 anos em Minas Gerais, de onde eu sou. E eu atuava como prestadora de serviço, então fazia consultoria ambiental para outras empresas, fazendo levantamento de espécies, elaboração de relatórios, enfim. E eu amava, eu ainda amo, eu sinto falta inclusive, mas foi esse dinheiro, foi esse trabalho que me possibilitou juntar uma grana, fazer uma reserva financeira, e foi quando eu decidi que eu iria fazer a minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha voado de avião, nunca tinha saído do país, e eu vi nesse momento uma possibilidade para fazer essas primeiras vezes acontecerem. Então comecei a pesquisar quais seriam as opções e na época, em 2022, a Argentina estava passando por uma recessão, o preço da moeda a moeda estava muito desvalorizada em relação ao real. Então eu decidi que eu iria para a Argentina e também para o Uruguai, pela proximidade e tudo. Então, em setembro de 2022, eu passei 8 dias viajando, 6 dias na Argentina e 2 dias no Uruguai. E foi nessa viagem que as coisas mudaram para mim, porque eu conheci muita gente que estava vivendo, viajando de diversas maneiras. Então, tinha gente que trabalhava remoto, tinha gente que juntou dinheiro por um tempo e depois passou só um tempo viajando, tinha gente que estava reduzindo os custos, trocando acomodação por um tempo de trabalho, os chamados voluntariados, né? Que nessa época eu tinha a inocência, a ignorância de pensar que voluntariado era só trabalhos sociais e tudo mais. E quando eu conheci a forma que essas pessoas estavam viajando, tudo que elas faziam para realizar esses sonhos, essas experiências, isso explodiu a minha mente, porque eu não tinha conhecimento dessas possibilidades e até então eu achava que viajar, principalmente para o exterior, era coisa para quem tinha dinheiro, ou para situações como essa em que eu consegui trabalhar por um tempo, juntar uma grana e eu ia viajar esporadicamente, sabe Deus quando isso ia acontecer novamente. Então, quando eu conheci essas outras possibilidades e conheci pessoas que estavam viajando com muito menos do que o valor que eu tinha guardado, eu falei, meu Deus, eu também posso fazer isso, eu posso viajar mais, eu posso viver viajando. E foi ali que eu decidi que eu queria fazer isso acontecer. Não importa o que o que eu teria que mudar na minha vida, eu queria viver viajando, eu queria. Na época eu ainda nem sabia dessa questão de vida nômade, mas eu sabia que eu queria conhecer mais do mundo, que eu queria explorar, que eu queria visitar lugares que eu só via pela televisão e que eu achei que eu nunca teria a possibilidade de conhecer. Então eu voltei para o Brasil e decidi que era isso que eu ia fazer. Porém, como eu falei, eu trabalhava como consultora, então eu tinha que estar no lugar para fazer a identificação das espécies, eu tinha que viajar, e eu já viajava muito em Minas, viajei algumas vezes para fora fazendo trabalho, mas era isso, eu precisava estar presente. Então como que eu ia viver viajando ou trabalhar remotamente e explorar o mundo? Então eu decidi que eu teria que encontrar uma forma de trabalhar online. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar possibilidades de trabalho online. Então, fui ver quais eram as profissões que permitiriam fazer isso, se a minha própria profissão me permitiria fazer isso. E eu vi que daria, mas não da forma que eu gostava de trabalhar, sabe? Eu sempre gostei de estar em campo, de
estar, assim, mexer com animais e tudo mais. E eu vi que não daria para fazer isso. E as possibilidades que eu teria de trabalhar como bióloga, fazendo elaboração de relatórios e tudo mais, não era uma coisa que me enchia os olhos. Então, eu decidi que eu ia encontrar uma nova profissão. E aí fui começar a pesquisar, né, as opções que eu teria dentro do marketing, design, desenvolvimento de sites, edição de vídeo, enfim, tem um mundo de opções. E eu fui vendo com qual delas eu mais me identificava. Então, fui para a área do marketing, comecei a estudar as possibilidades. Inicialmente, eu queria trabalhar com dropshipping porque eu conheci uma pessoa enquanto eu estava na Argentina que fazia dropshipping, então tinha um e-commerce e né, ganhava dinheiro dessa forma. Então, eu decidi que eu queria fazer isso, comecei a estudar, cheguei a criar loja. Nossa, assim, eu estava super engajada, gente. Nessa época, eu ainda estava trabalhando como bióloga, mas todos os meus trabalhos eram por contrato. Então, enquanto eu não estava em campo trabalhando, eu dividia o meu tempo entre estudar uma nova profissão, né? No caso, eu estava estudando dropshipping, fazer os meus trabalhos de campo quando tinha trabalho e estudar inglês, porque quando eu viajei para a Argentina, meu inglês era muito básico, assim, era quase inexistente. E quando eu conheci essa pessoa, que era um inglês, eu tive muita dificuldade de me comunicar. Por vezes, eu me lembro assim da gente ir no restaurante, trocando o celular de mão em mão, conversando pelo tradutor. E eu decidi que eu não queria passar por isso de jeito nenhum, não queria isso pra mim de novo, porque é muito ruim você querer se expressar, querer comunicar e não conseguir. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu também coloquei isso como era uma prioridade, sabe? Voltar a estudar inglês. E eu fiz tudo isso por conta própria mesmo. Mas, então, eu comecei a estudar o dropshipping e fui, assim, engajando total, estava totalmente focado, sangue no olho, para fazer isso acontecer. E quando eu cheguei na parte do tráfego pago, que é uma das milhares de coisas que eu tive que aprender para fazer o dropshipping acontecer, eu me dei conta de que muita gente estava trabalhando com tráfego e oferecendo isso como um serviço. Então eu falei, nossa, faz muito mais sentido, sabe? É uma parte do trabalho que eu me identifiquei mais dentro de todas essas possibilidades do marketing, né? De social media, design, enfim, tem milhares de opções. Mas eu me identifiquei com essa parte do tráfego, eu gostei de entender como isso funcionava. E era um trabalho só que eu teria, ao invés de fazer todo o trabalho que envolve o dropshipping, né? De montar uma loja, de prospectar produtos, escrever copy, enfim. E aí eu decidi que eu iria focar só no tráfego digital, no tráfego pago. Comecei a estudar isso, assim, nossa, insanamente. E foi então que eu comecei a pensar como eu faria a minha vida nômade acontecer. Eu tinha a ideia de trocar trabalho por hospedagem, né? Então fazer voluntariado para reduzir os meus custos, conseguir viajar por mais tempo. Mas eu teria que ver se se era um estilo de vida que se encaixaria para mim, se eu realmente ia gostar, se eu ia conseguir conciliar tudo. Então, enquanto eu ainda estava estudando essa parte do tráfego, eu decidi que eu iria começar a viajar pelo Brasil fazendo voluntariado para servir como um teste, sabe? Então, em dezembro, eu programei um voluntariado para São Paulo, para ficar 2 semanas em São Paulo. E nesse período eu queria continuar estudando para ver se eu ia conseguir conciliar, né, o meu tempo ali de diversão, turismo, com o tempo de trabalho no hostel, que eu ia trocar né, que eu ia voluntariar. E também os meus estudos de tráfego pago e de inglês. Então eu fui no final de dezembro, depois que eu voltei de um campo em Goiás, eu fui para São Paulo, passei o Natal e o Ano Novo lá. Acabei ficando mais uma semana e nesse período eu continuei estudando, eu turistei, explorei a cidade, conheci muitas pessoas, fiz muitas conexões legais.
desenvolvi o meu inglês, então tudo que eu estava estudando sozinha em casa, eu tive a oportunidade de botar em prática ali, conversando com as pessoas no hostel, e já tinha evoluído muito em relação a 3 meses atrás, quando eu estava viajando em setembro na Argentina e no Uruguai, que eu quase não conseguia me comunicar com ninguém. E foi fazendo esses testes. Quando eu voltei para BH no início de janeiro, eu já marquei mais um voluntariado, dessa vez para o Rio de Janeiro, que era outro lugar que eu não conhecia ainda no Brasil. E fui depois para o Rio, continuei estudando e me aprimorando ali dentro do tráfego, estudando inglês. Fazia isso nos momentos que eu não estava trabalhando como bióloga. E a minha primeira viagem para o Rio aconteceu em março, final de fevereiro, começo de março, logo depois do carnaval. Depois eu voltei para o Rio em outra oportunidade. E quando foi em março de 2023, maio de 2023, eu comecei a colocar limites. Eu já estava me sentindo mais confiante em relação aos meus estudos de tráfego para começar a oferecer isso como um serviço, né? E eu comecei a colocar uns limites. Então, no final de maio, eu peguei um dos meus últimos trabalhos como bióloga e decidi que no começo de junho eu ia começar a deixar as pessoas saberem que eu estava fazendo essa transição de carreira, que eu estava começando a oferecer os meus trabalhos como gestora de tráfego. E em junho apareceu mais uma oportunidade de trabalho. E esse trabalho, os trabalhos no geral, né, como consultora, a gente fazia por estação. Então tem estação seca e estação chuvosa. E esse trabalho também seria assim, seriam 2 temporadas, uma começando no final de julho e a outra em novembro. E seria um salário muito bom, assim, era uma oportunidade de juntar mais dinheiro antes de começar a viajar. Então, eu decidi que eu ia pegar esse trabalho para começar no final de julho, mas que esse seria o meu último trabalho. E dali em diante eu ia começar a me planejar com o dinheiro que eu tinha guardado, ver, né, qual rota eu ia fazer, para onde eu ia, como eu ia começar isso e fazer o trabalho como tráfego virar. Então, correr atrás de clientes, começar a realmente atuar no mercado para ganhar cada vez mais experiência e conseguir fazer disso a minha fonte principal de renda. Então, eu fechei esse trabalho de julho, eu peguei só uma temporada, então eu conversei com a empresa, falei que eu só ia fazer a temporada de julho, não ia fazer de novembro, porque eu tinha colocado como limite para mim que eu já ia estar fora do Brasil no meu aniversário. Eu faço aniversário 5 de novembro, tá chegando inclusive agora quando eu tô gravando esse vídeo, faltam 3 dias para o meu aniversário. Aniversário de 30 anos, inclusive. Pra quem não viu, eu pulei de bungee jump, vou deixar o card aqui em cima. Eu pulei de bungee jump aqui na Nova Zelândia para comemorar a chegada dos meus 30 anos. Voltando. E então, eu fechei esse contrato para fazer esse trabalho no final de julho. Comecei a postar nas redes sociais, avisar para as pessoas que eu estava oferecendo serviço de gestora de tráfego. E quando foi o começo de agosto, eu voltei desse trabalho de campo e decidi comprar minha passagem de saída do Brasil, sem data de volta. E aí, então, em agosto, eu comprei uma passagem para o dia 11 de outubro com destino ao Equador, uma passagem só de ida. E decidi que nesse período, entre agosto e outubro, eu teria que arrumar cliente para sair do Brasil, né, mais segura, de que essa coisa de trabalhar online realmente ia dar certo. E fui me preparando, então, colhendo informações, pesquisando onde queria ir, me aplicando para voluntariados, enfim. Usei esse período para me preparar realmente para a saída do Brasil. Entre final de agosto e começo de setembro, eu consegui o meu primeiro cliente de tráfego. E antes mesmo de sair do Brasil em outubro, eu também comecei a trabalhar com uma agência de marketing
com uma pessoa que eu já seguia nas redes sociais, interagia ali, comecei a interagir por conta dos meus estudos de tráfego pago. E a pessoa me chamou para trabalhar junto, então assim, me abriu uma super porta, porque além de ter a garantia de que eu estava trabalhando, eu tive a oportunidade de aprender com alguém que já sabia mais do que eu. Então, realmente pude aprender na prática, sabe? E em 11 de outubro, eu saí do Brasil, fui para o Equador, cheguei em Quito, e foi esse meu primeiro destino. Então, depois de Quito, eu fui para a Colômbia. Depois da Colômbia, eu saí da América do Sul e fui para a Europa pela primeira vez. Passei 3 meses viajando entre Espanha, Portugal, Inglaterra. Passei pela Hungria e depois pela Croácia, antes de voar para a Ásia, onde eu fiquei um total de 8 meses. E passei pela Tailândia, pela Indonésia e pela Malásia. E foi um período incrível, um total de 1 ano e meio, que eu me descobri, que eu aprendi muito mais do que só essa parte do tráfego, né, do trabalho online, mas que eu pude aprender mais sobre mim, que eu conheci novas culturas, que eu desenvolvi outros idiomas, porque eu tive a oportunidade de conversar em inglês, né, de praticar o inglês que eu tinha estudado nesse período, e também aprimorar o espanhol, que eu falava um pouquinho, assim, bem malemar, por conta do meu gosto mesmo por música, por já ter tido aula na época de escola, enfim. Então tive a oportunidade de desenvolver esses 2 outros idiomas e conhecer muitas pessoas, assim, fiz muitas conexões. Através dessas conexões eu consegui trabalho, eu tive companhia para viajar, eu tive lugares para ficar em outros países. Então aconteceu diversas vezes de eu conhecer uma pessoa num país e essa pessoa me convidar para ficar na casa dela em outra oportunidade. Então, assim, foi um período incrível da minha vida. Esse tempo como nômade, assim, moldou muito do que eu sou hoje. Parece um período curto, né? 1 ano e pouco, mas quando você está vivendo na estrada, tudo acontece de forma muito intensa, todo dia é um novo dia. E eu estava mudando frequentemente, né? Então costumava mudar de país a cada 1 mês. Algumas vezes aconteceu de eu ficar mais, igual quando eu cheguei na Tailândia, fiquei lá por 3 meses, depois acabei voltando para lá de novo. Então, tudo é muito novo, são muitos estímulos, você está numa cultura totalmente diferente, com pessoas falando uma língua que às vezes você não consegue entender o mínimo. É muito, assim, parece que sua cabeça está explodindo a todo momento, mas é muito transformador, é muito, assim, libertador, sabe? Essa sensação de que você pode abraçar o mundo. Então, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, assim, para mim. Eu sinto muita falta de trabalhar como bióloga, da minha atuação, de, sabe, trabalhar com os animais, estar na natureza, mas ter descoberto a possibilidade de trabalhar remoto e conhecer o mundo me preencheu de formas que o trabalho não poderia me preencher. Então, sou muito feliz, sou muito grata, sou muito orgulhosa de mim por ter tomado essa decisão, que não foi fácil, assim. Eu não falei para quase ninguém o que eu estava fazendo, poucas pessoas sabiam dos meus planos. Eu não costumo pedir muita opinião das coisas que eu quero fazer, eu simplesmente me jogo, faço, e quando já está feito eu conto para as pessoas. Então eram poucas as pessoas que sabiam dos meus planos, quem sabia também não sabia muito, porque eu jogava umas coisas assim no ar, deixava umas informações muito vagas, mas foi uma decisão tomada muito consciente. Eu me preparei para isso, foram cerca de 10 a 11 meses, desde o momento que eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar para fazer isso acontecer, até o momento que eu realmente saí do país. Então, foi uma coisa pensada, eu me planejei, tanto financeiramente quanto psicologicamente, talvez nem tanto, porque a gente nunca está preparado para as coisas que acontecem no caminho, mas me preparei, estudei e me informei, principalmente me informei, sabe? Tanto como viajante, como quanto turista,
como pessoa mesmo, sabe? Das dificuldades que eu pessoalmente teria que lidar. Então, foi muito incrível e não pretendo largar essa vida. Atualmente eu não estou vivendo como nômade digital, porque eu estou aqui na Nova Zelândia e eu abri mão desse período como gestora de tráfego para conseguir viver a experiência aqui por completo. Então, eu estou trabalhando presencialmente, fazendo um dinheiro aqui. Até ficaria um pouco difícil conciliar, porque os clientes que eu tinha quando eu decidi vir para cá estavam todos no Brasil, então o fuso horário era muito diferente para conciliar. Embora eu conheça pessoas que consigam fazer isso, mas não estava nos meus planos. Mas quando isso tudo acabar, eu definitivamente quero retomar o meu trabalho como gestora, ou quem sabe descobrir uma nova coisa, mas eu quero voltar a trabalhar remotamente e continuar com essa liberdade geográfica que eu descobri de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, sabe? De só abrir o meu computador ali e fazer o que tem que ser feito e ter a segurança de que, embora eu esteja explorando o mundo, eu não estou vivendo de férias, eu tenho dinheiro entrando, eu tenho as minhas responsabilidades, tenho minhas contas para pagar e isso me completou de uma forma assim que, nossa, não tenho palavras. Bom, então foi assim que as coisas aconteceram para mim, não foi fácil, eu fiz tudo por conta própria. Não cheguei a pagar nenhum curso grande para aprender, eu aprendi com os recursos que eu tinha, conversando com pessoas, procurando conteúdo gratuito na internet. Depois eu tive a oportunidade de acessar cursos, né, grandes e tudo, mas depois que eu comecei a trabalhar com outras pessoas, e isso agregou muito, mas no momento em que eu decidi que eu queria viver isso, eu fiz acontecer com os recursos que eu tinha. Então, entrava na internet, procurava material gratuito, ia lá na plataforma e praticava. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando como bióloga também, tirava um tempinho ali só para estudar o inglês, porque eu queria me jogar no mundo e conseguir criar laços, sabe? Conversar com as pessoas, entender os lugares que eu estava. E infelizmente não tem como fugir, o inglês é uma língua universal em qualquer lugar do mundo. Se você fala um pouco de inglês, você vai conseguir se virar, você vai conseguir uma formação. Então, eu tive que aprender isso. Eu sou muito grata por realmente ter colocado isso como uma prioridade, porque em outros momentos da minha vida, quando eu era mais jovem, eu tive a oportunidade de começar um curso de inglês, mas depois de algumas semanas eu desisti porque eu não gostava. E hoje em dia eu me arrependo muito, porque se eu tivesse tido inglês, além de ter mais oportunidades, tanto na minha área, né, como bióloga, como quando eu comecei a viajar, isso teria me dado ainda mais segurança para viajar sozinha nesse início. Mas não foi nada que me parou e a oportunidade de aprender viajando com certeza fez com que o meu inglês evoluísse muito mais rápido do que se eu tivesse só estudando, sabe? Ter o contato com pessoas nativas, não ter outra opção que não seja conversar, faz com que a gente desenvolva muito mais rápido. Então, pra mim foi ótimo. Bom, gente, então, em resumo é isso. Com certeza tem alguma informação que passou batida aí, que eu não falei. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Vai ser um prazer responder. Como eu disse, eu tenho vontade de estar nos meus planos, voltar a viver como nômade. Então, espero que em breve eu possa trazer mais informação sobre isso em tempo real aqui, mas eu tenho muita bagagem desse tempo que eu passei viajando, então se vocês quiserem que eu fale aqui sobre algum tema específico ou sobre algum lugar, enfim, qualquer coisa que envolva esse mundo de viagens, de vida nômade, de voluntariado, me falem aqui nos comentários também, que vai ser um prazer tentar ajudar vocês. Se inscrevam no canal, comenta, envia para um amigo, não sei, façam tudo aí que tem que ser feito para que a informação chegue em mais pessoas. E também me sigam lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês, o Eris Manu, que eu estou compartilhando o meu período aqui agora na Nova Zelândia. Então, os lugares que eu estou passando, tudo que eu estou conhecendo, os trabalhos que eu tenho feito aqui. E se vocês tiverem mais interesse, me conta aqui embaixo também, que eu trago mais assuntos relacionados ao Working Holiday e todas as experiências aqui na Nova Zelândia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo
e em breve eu volto com mais das minhas aventuras pelo mundo. Beijo!